Olá, hoje é 14 de outubro de 2024. Estamos na nossa live de todas as segundas-feiras para os irmãos e as irmãs que estão conosco no clube. Na segunda-feira passada, nós estudamos a releitura da infância sob a ótica reencarnacionista e hoje nós vamos fazer exercícios práticos dessa releitura da infância. Daqui a pouco, alguns membros aqui do clube vão contar a sua infância a partir de 2 anos antes da sua fecundação, ou seja, quando estava no mundo espiritual, no período intervidas, programando a sua própria infância, a sua próxima infância, baseado no o que eu preciso vivenciar, aonde é que eu preciso chegar, perto de quem eu preciso me aproximar. Não é exatamente aonde é que eu quero, quando estamos no mundo espiritual, é aonde é que eu preciso para evoluir mais a minha consciência, o meu ego, para mim evoluir, para mim crescer, para mim aprender mais lições, tirar mais aprendizados dessa viagem, com quem que eu preciso me resgatar. Ou seja, quando estamos no mundo espiritual preparando a nossa próxima infância, nós não nos baseamos tanto em onde é que eu quero, e sim onde é que eu preciso e quero. Então, isso é uma nova visão, uma visão diferente da nossa infância, e eu sei que ninguém lembra, quando está encarnado, por que solicitou, por que pediu mentalmente aquela família, aquela classe social, aquele gênero sexual, aquela cor de pele, a religião predominante daquela família, vir o filho mais velho, o segundo, o terceiro, o filho único, ou seja, todas essas circunstâncias da nossa infância, tudo foi co-criado por nós e o divino, que é o próprio universo. Ninguém lembra, porque toda essa informação fica no segundo corpo, que é o corpo que nós estávamos, quando estávamos lá no mundo espiritual, fazendo essa programação, através do nosso livre-arbítrio pré-reencarnatório. Aí isso chama-se esquecimento, e é um esquecimento. Mas, embora nenhum de nós lembre exatamente por que nós co-criamos, que é o que chama de pedimos, essa infância, é muitíssimo importante nós nos questionarmos para, no mínimo, botar em xeque, a gente relativizar aquela mágoa, aquela raiva, aquela sensação de injustiça, por que comigo, isso que aconteceu, com meu pai, com a minha mãe, ou o meu irmão, ou com alguém, embora é muito importante também nós não cairmos num fanatismo reencarnatório baseado no tinha que acontecer, eu programei, eu pedi para passar por isso, porque isso contraria o livre-arbítrio encarnatório. Uma coisa é a programação entre todos os membros de uma família para se reencontrarem. Isso quando estão no astral. Quem está lá ainda desencarnado e quem vai até lá durante o sono e combina de se reencontrar. Isso é uma coisa. A outra coisa é quando chegamos na Terra e todos esquecemos a programação, o combinado, o arranjo que fizemos e ficamos à mercê do nosso livre-arbítrio. E aí cada um literalmente faz o que quer. Então, não é assim como muitas pessoas pensam, tudo estava programado, tudo está certo, tudo tinha que acontecer. Isso foi porque nós pedimos. Isso pode acontecer, mas muitas vezes não era exatamente isso que nós pedimos. Foi o livre-arbítrio de alguém. Então, nós vamos conversar sobre isso hoje e depois, como sempre, gravar e colocar lá no clube para todos os irmãos e as irmãs poderem acessar. Muito bem. Então, nós vamos começar agora. Então, eu quero que os membros aqui da nossa live, quem que está disposto a contar a sua infância dessa maneira, uma maneira reencarnatória? Quem é que tem coragem? Vamos ver se alguém aqui é corajoso, corajosa, para fazer como se fosse um exercício de imaginação. Atenção, alô, alô. Saiam da gaveta infantil inferior, faz favor, que é aquela timidez disfarçada, e se exponham, falem, se apresentem.
e conte a sua infância sob a ótica reencarnacionista. Posso falar? Pode falar, já vi que tu é corajosa. Comendo mesmo, pode falar. Coragem é o meu quinto nome. Parece o Trinity, aquele. É o quinto nome. Não tô tão corajosa assim. Então, vou fazer assim, ó. Com que idade está a sua casca, a Dina? Eu tenho 47 anos. Não, tu não, a Dina. A Dina tem 47 anos. Tá, então vai há 50 anos atrás, tu estava no mundo espiritual, olhando para baixo e vendo onde é que tu ia. Começa E, e eu não queria ver. Tá, bom, já começou mal. Não, É. já começou mal, não. Tô brincando. Mas ainda bem que tu veio e tá aí, agora tu tem que tá gostando, né? É, numa encarnação passada, eu tive bastantes filhos. Na verdade, lá nos servidores, eu descobri um espírito que eu tive com ele em algumas reencarnações, umas 4 pelo menos, e eu reencarnei esse tempo todo e ele não quis evoluir, não quis reencarnar, não quis, e aí ele sempre estava comigo. E na reencarnação passada ele não conseguiu me encontrar. Sim. Nós já fomos ciganos juntos, ele tinha um harém, eu era a preferida dele, eu sempre era a mulher dele e estávamos sempre juntos, uma ligação muito forte. Engraçado que quando eu ouvia ele falar, eu me emocionava do mesmo jeito, eu tinha o mesmo sentimento de do que ele estava sentindo. Ele chorava, eu chorava, e um sentimento de angústia, uma coisa. E hoje ele, graças a Deus, ele está liberto disso, porque ele não tinha mais forças, né? Nem para me esperar na porta do centro espírita mais, quanto mais entrar. Mas isso dependeu muito da minha atitude. E aí, por conta disso, depois disso tudo resolvido, quando eu descobri isso na maca de saúde, que a gente chamava antes, agora é fluidoterapia, eu fui numa sessão de desobsessão, pedi para a Silvia, ela é responsável pela coordenadora pelo trabalho na sexta-feira à noite. E aí foi quando eu tive com ele e ele resolveu, então, seguir com as pessoas que estavam ali para poder levá-lo. E ele hoje é um dos meus protetores. Coisa boa. O pai Joaquim, ele me falou isso, e algumas outras entidades me falaram isso, que hoje ele me vê de uma outra maneira, acho que ele deve ter estudado, não sei qual tipo de ligação. Eu pedi muito perdão, muitas desculpas, porque eu não sei o que eu fiz. Eu só lembro que ele falava que eu o abandonei. Mas por que que ela me abandonou se eu dava tudo para ela? Eu dava tudo para ela. Ela me abandona sempre. Ela sempre me abandona. Mas eu não sei se isso foi um desencarne meu, se eu traía. Enfim, eu não sei. Não lembro. Graças a Deus, não lembro. Bom, agora, graças a E agora, aí, a luz. diante disso resolvido, eu tive uma catarse. Quando eu ia fazer a prova do terceiro ano, eu sou fisioterapeuta, e eu fui fazer a prova do terceiro, eu estava me preparando para fazer a prova do terceiro ano de osteopatia, que é uma especialidade da fisioterapia. Uma catarse bem importante. Graças a Deus eu estava na casa e estava tendo o auxílio da Lúbia, que ela fazia os florais para mim, né, em época de prova, ela teve que mudar o floral e não lembro exatamente qual foi o assunto, o que entrou, mas eu não tenho olhos de ver,
abertos, mas tenho olhos de ver fechados. E nessa catarse que durou mais 2 horas, eu consegui me transportar para o mundo espiritual e tinha visto o planejamento que tinham feito em relação à família. E eu falei, sim, que eu reencarnaria, mas não nessa família. Eu estava esperando o momento, eu me sentia pronta, mas não com essas pessoas. Tá? E por que programaram essa família, essas pessoas? Mesmo tu não querendo, o mundo espiritual achou que seria mais conveniente para ti. O que tu já entendeu? Porque essa infância, essa família, vir mulher e branca e etc. O que tu entende até o momento? Bom, esses detalhes, assim, eu não foi o que eu vi, não foi o que foi me mostrado, nem tudo é mostrado pra gente, né? Sim. Mas eu lembro que foi feito um acordo que eu viria. E a minha mãe já tinha me aceitado. A minha mãe e meu pai eles já tinham me aceitado, mas eu não queria que eles tivessem me aceitado. Tá? Sim, desculpa te interromper de vez em quando, mas tu entende que isso foi programado pelos seres superiores para o teu bem. Não foi para o teu mal, foi para o teu bem. Não, eu acredito, com certeza, acredito, mas Só para. eu só não sei te dizer porque eu sou branca, tenho cabelo cacheado, Não, não, digo assim, por que. porque que eu sou a última filha, porque eu sou caçula de 4 filhos. Sim. Não foi me mostrado isso, nunca foi me dito isso. Eu Mas só lembro que o que tu intui, assim, para a gente ficar bem no tema da live? O que tu intui? alguma coisa muito importante entre eu e minha mãe tá em dívida ainda. E a gente não está conseguindo resolver ainda nessa reencarnação. É Ah, uma dívida de então, algumas outras encarnações. então já temos uma antevisão da tua próxima encarnação perto dela. E nessa reencarnação, eu sempre tive uma relação com religião. Eu, com 6, 7 anos de idade, morava em Santa Teresa, que é um bairro aqui no Rio, e eu ia para a igreja sozinha, para a igreja do Lago das Neves, ia sozinha, minha mãe deixava. Imagina, nos anos 80. E deixar uma criança de 6, 7 anos ir para a igreja, assistir missa de domingo, fiz primeira comunhão. Aí eu não fiz a crisma porque eu comecei a praticar o budismo aos 15 anos, aos 14 anos de idade até os 29. Só que o budismo ele não me respondia coisas que eu precisava saber. Eu tinha perguntas, eu tinha dúvidas, eu precisava de esclarecimento que o budismo ele foi para mim importante até Ô, um certo tempo. Dina, tu vai ficar brava comigo. Vamos ficar no tema da live. De alguma maneira, tu está fugindo do tema da live, conscientemente ou inconscientemente. Por que o mundo espiritual escolheu essa infância, essa mãe, para o teu bem? Por quê? Para quê? Fica no tema, senão tu vai fugir e não vai adiantar nada. Por quê? E se tu e tua mãe não estão melhorando, o quanto tu está melhorando em relação a ela? Vamos ficar no tema da live, senão dispersa e não chega a ponto nenhum. O que tu acha? Eu acho que é bem difícil. Se fosse fácil, É, não é fácil, eu sei. ninguém explica pra gente que é difícil, mas também ninguém fala que é fácil. Ninguém falou. E tudo começa dentro do ciclo familiar. Eu sei. Eu também vim de É, uma família que eu tinha matado minha mãe numa vida passada. Só fui saber é, há 40 anos. eu lembro que eu tinha pavor em saber que ela ia ser minha mãe. Era pavoroso saber isso. E eu acho que é um resgate. Eu entendo isso como um resgate de, não sei. Talvez eu pudesse ter sido a filha do meio,
entre o segundo e o terceiro, podia ter sido a mais velha, mas eu fui a última, porque eu acho que eu estava pedindo para o mundo espiritual falar assim: calma aí, deixa só mais um pouco, deixa o pessoal ir na minha frente, Vai indo para trás. né? Eu sei. Vai, Vai. tipo que nem tomar vacina, não, pode passar, Por pode favor, passar. por favor, eu sei. É... E eu, Mauro, assim, eu tento de todas as maneiras, verdadeiramente, assim, eu frequento o centro há 18 anos, eu estou fazendo terapia em 3 lugares, com 3 pessoas, terapeutas diferentes. É... A minha mãe, muito mais do que eu, ela sabe os meus pontos fracos, muito mais do que eu. E eu tenho uma agressividade, uma raiva, uma coisa dentro de mim que eu não consigo. Eu falei até com meu terapeuta hoje, eu não consigo controlar. É uma virada de chave. É uma coisa que eu estou muito bem agora, e se o interfone tocar e alguém falar assim: olha só, o pneu da sua bicicleta lá embaixo está furado, eu vou descer que nem um foguete, e já virou a chave, Dina já é outra pessoa, não é mais essa. Dina, O resgate, eu acho que esse resgate é bem importante, é, mas eu não estou conseguindo. Sozinha eu não consigo. então vou ver se eu, em nome de 30 anos, se eu consigo te ajudar um pouco, tá? Pelo menos É, a dar algumas ideias, pelo menos, tá? Funciona assim, ó. Uma coisa é como o nosso consciente enxerga alguém. Por exemplo, a mãe. Eu também, eu não, o Mauro, porque sabe que nós somos luz, né? O nosso personagem que ainda não lembrou que é luz. Então, o Mauro, vou chamar de eu, tive conflito com a minha mãe, que eu a matei numa vida passada. E eu pedi para vir filho dela para tentar me resgatar. Até os 40 anos, eu fui um fracasso disso aí, total. Depois, com a psicoterapia reencarnacionista, até o desencarne dela foi ótimo. Porque sabe por quê? Porque eu encontrei a verdade. Então, assim, ó, o nosso consciente, por exemplo, tu e a tua mãe, já que tu está tendo coragem de se expor, tu e a tua mãe, o teu consciente é assim: eu sou a filha, ela é a mãe, eu sou a mãe, ela é a filha, o consciente. Bom, e aí se relacionam do jeito que for. O inconsciente faz assim: quando o teu inconsciente olha para ela, o teu inconsciente não vê a mãe da Dina, o inconsciente vê aquela. E o inconsciente dela, o inconsciente, quando olha para ti, não vê a filha, vê aquela. E os inconscientes começam a brigar. Agora, a boa notícia é que tem uma possível solução. Se os teus mentores mostrar, eu não estou dizendo que tem, estou dizendo que pode ter, porque a gente não pode prometer. Se os teus mentores entenderem que está na hora de tu saber essa história, acessando 3, 4, 5 vidas passadas, entendendo e desligando de lá, e se ela estiver lá, que é bem provável, ela também ser desligada de lá, sabe o que pode acontecer? Os inconscientes de você pararem de brigar e ficar a filha e a mãe muito melhores. E aí tu vai poder cumprir a tua missão, nem que seja 80%, e ela vai poder cumprir a missão dela, nem que seja 80%. E quando você se reencontrar na próxima encarnação, vai estar 20%. Olha o benefício. Isso pode acontecer. E pode acontecer assim, com 3, 4, 5 sessões, em 2 meses, 1 mês, 2 meses, 3 meses. Tu consegue perceber o ganho para a tua encarnação e para dela? Isso? e se os meus mentores não me derem essa oportunidade, nem a mim, nem a ela, de saber nada? Ó, aí eu Que a posso gente falar. não tiver o merecimento disso. Não, para um pouquinho. Sabe de onde é que veio o merecimento? Do desejo de melhorar alguma coisa. Daí veio o merecimento. Por exemplo, se tu disser assim: eu quero saber mentalmente, com teus mentores, tipo telepatia, tu com teus mentores, mentalmente, não agora, em algum momento. Eu quero saber o que houve entre eu e a mãe da Dina, porque ela não é tua mãe, ela é mãe da Dina, e a Dina é filha dela, são rótulos dos personagens atuais. Eu quero saber o que houve entre eu e ela, essa irmã,
ela é minha irmã, em vidas passadas, para mim entender e para eu e ela podermos ser desligadas dessas vidas, curar o nosso inconsciente, para dar uma oportunidade desse resgate que vocês entenderam que nós devíamos nos aproximar para promover isso. E assim como está, eu não estou conseguindo e ela não está conseguindo. E 99% de possibilidade que eles digam sim, porque se é o que eles querem, por que eles não vão mostrar? É como se fosse no telão, o telão na Terra. Então, assim, pedir, tu tem todo o direito. E eu não posso garantir que eles vão mostrar, porque eu não sou teu mentor. Mas faz 30 anos que eu trabalho com isso. Então, pedir, tu pode. E se eles entenderem, bom, foi para isso também que ela reencarnou, e foi para isso que a mãe dela aceitou. Então, vamos facilitar o trabalho para as duas. E tem enorme possibilidade disso acontecer. E talvez essa raiva seja, se tu falou que vem de repente, nesse momento que vem essa raiva, provavelmente tu está regredida para uma vida passada que tu estava com muita raiva. Acontece o que a gente chama de gatilho e a pessoa regride. E ela se torna mais aquela do que essa. E vem aquela raiva. Ou vem depressão, ou vem fobia, ou vem pânico, que está regredida nesse momento. E desligando das vidas passadas, vai atualizando o teu sistema. Tu vai ficando Dina 2024, o que é muito melhor. Entendeu? Isso é possível. E aqui tem vários psicoterapeutas reencarnacionistas que é assim que a gente trabalha. Esse pedido para os mentores é através de prece? Olha, pode ser através de prece, pode ser informalmente. Eu não acho que tu precise rezar 80 Ave-Marias e 30, desculpe a franqueza. Não, eu faço o evangelho no lar 2 vezes por semana. Eu posso aproveitar o evangelho e, se for do merecimento. Pode, ou então tu pode, assim, mentalmente, meus mentores. Entre as minhas missões foi me resgatar com essa irmã. Então, eu quero que vocês, mentalmente, que vocês me ajudem a acessar vidas passadas, ou como isso é meio complicado, porque assim, quando a pessoa vai acessar, quando ela acessa, invariavelmente são traumas. É morte, é estupro, é abandono, sabe, são coisas impactantes. E para a pessoa é impactante, mas é possível, perfeitamente possível. Ou então alguém fazer o trabalho por ti, que é o que a gente chama de investigação do inconsciente não pessoal, regressão à distância. Alguém captar no teu inconsciente, recordar para ti, por ti, te desligar, gravar e te enviar a gravação, que é menos impactante. Mas isso é uma escolha pessoal. Falar, eu quero deitar, eu quero acessar, ok? Eu não quero ver, porque certamente foi horrível. E certamente foi. Desculpa, Mauro, mas isso não é possível através de um desdobramento? É através de alguém fazendo isso, induzindo. Por exemplo, você, se eu quisesse fazer uma regressão para saber e tentar melhorar isso. Mas como assim desdobramento? Tem que recordar aquela vida, recordar toda aquela vida tua, tem que recordar quando tu foi para o mundo espiritual, recordar todo o período intervidas, quando tu já não era o personagem, já não era mais filho, ou mãe, ou pai, etc., já era um espírito e estava super bem, e fazer a mesma coisa para ela. É toda uma recordação. É recordar uma história, do começo até o fim. Então, mas isso é feito só com regressão? Sim, é o acesso ao inconsciente, que tu tem mediunidade para isso. Tem que ver se tu tem coragem de acessar, porque tu pode ter sido a vítima, tu pode ter sido a vilã, uma vida tu foi vítima, outra vida tu foi vilã. Então tem que ter coragem para dizer, eu quero acessar, eu quero ver, recordar e desligar. Eu quero, ok? Ou então, olha, eu imagino que foram coisas terríveis, eu quero que alguém faça tudo isso por mim. É uma opção, como tu quiser. Dá uma pensada, consulta os autos, né? Consulta os autos. Agora, pessoal, eu quero saber o seguinte: quem quer contar a sua infância a partir de 2 anos antes da sua fecundação? Eu acho que eu posso.
Ô, Gleice, então, vamos lá, Gleice. Eu acredito que durante o período de decisões de reencarnação, né, durante a programação do que seria a minha próxima vida, eu devo ter passado por um processo de culpa muito grande, porque eu escolhi uma família com vários nuances e eu não vou dizer problemas, mas vamos colocar nuances, né? Com várias nuances que hoje eu consigo entender como adulta, né? Como uma mulher de 35 anos, mãe de 2 filhos, hoje eu consigo entender não todos, né? Mas a maioria dos desdobramentos, das dificuldades da maternidade. Mas eu acredito que nesse período, né, de programação, eu devo ter sentido a culpa muito grande para imaginar que eu deveria passar por um abandono na infância. Eu devo ter pensado que eu precisava de viver a maternidade e repensar a maternidade na ótica de outras pessoas, né? Porque hoje eu sou mãe e aí eu volto na minha infância, eu falo, não, mas o que a mãe da Gleice pensou quando aconteceu isso, né? O que aconteceu na vida dela quando ela tomou essa decisão? E esses desdobramentos aconteceram na vida da Gleice. Então, eu imagino que eu devo ter passado por outras vidas em que não fui mãe, ou em que fui mãe e errei, né? E eu devo ter tido uma culpa muito grande e escolhido, né, que eu deveria passar por certas situações na infância, que eu deveria ter ido para aquela família onde, né, já era a gravidez de um quarto filho, onde o casamento já tinha acabado, né, onde o casal não queria mais ter filhos naquele momento, já estavam em processo de separação, né, onde se separaram e todos os filhos, um foi para cada lado. Então, assim, eu imagino que deve ter tido uma culpa onde eu escolhi, né, uma família em que várias coisas iriam acontecer para que nesse futuro de agora, né, para onde eu estou agora, para eu ter esse entendimento e me refazer e trabalhar em mim mesma, na minha relação com os meus filhos, mas também tentando trabalhar essa ótica da mãe que eu tive quando pequena. Eu não sei se é nesse sentido, né, o nosso exercício aqui, mas é isso que eu imagino. Claro. O Gleice, bem legal. Sabe o que eu penso, Gleice? Eu acho que é exatamente como tu pensa também. Em todo caso, eu penso assim que a nossa infância, seja como for, ela tem que servir para o nosso crescimento. Sim. Ela não pode servir para o nosso fracasso. Uhum. Mesmo que algum membro da família não tenha cumprido o acordo, digamos assim, por exemplo, um pai que bebe, que é agressivo, que é violento, e aí, durante o sono, encontra um espírito lá no mundo espiritual para vir ser seu filho, e ele promete, pode vir que eu não vou beber, eu não vou ser agressivo, eu vou mudar, vou fazer tratamento e tal. E quando volta, esquece, e aquele filho passa por isso, ou seja, não foi cumprido o acordo, mesmo que seja isso, ou que esteja tudo programado, eu penso assim, a infância da gente tem que servir para o nosso crescimento. Por que eu estou falando disso aí? Porque faz mais de 40 anos que eu trato pessoas e uma grande porcentagem dessas pessoas, entre aspas, desculpe o termo, estragam a sua encarnação por causa da infância. Isso não é justo com o seu espírito. Ou supera, ou perdoa, ou sublima, ou dá uma volta por cima, como se diz, mas faça alguma coisa. Tem pessoas de 40, 50, 60, 70 anos que travaram a sua encarnação, travaram a sua evolução por aquilo que a mãe fez, por aquilo que o pai fez, por aquilo que não fez. É como se estivesse fixado lá na infância. É como se a sua criança, sua criança ficou doente de mágoa, de tristeza, de raiva. Ela é uma criança sofrida.
comandasse o raciocínio dessa pessoa para o resto da encarnação. Eu Então, concordo. E né? assim, Então, eu acho, isso eu não vou dizer, eu não estou criticando, pelo contrário, eu estou deixando uma mensagem aqui para quem estiver aqui, para quem assistir depois, não estrague a sua encarnação por causa da infância. Independente do que aconteceu, aconteceu, aconteceu. Faz quantos anos? 20, 30, 40 anos. Faz o seguinte, deixa lá, deixa lá. A sua criança leu assim, interpretou assim. Agora vamos ver como é que o seu adulto lê, como é que o seu adulto interpreta. Porque as pessoas continuam. Eu falo por mim, até os 40 anos, eu vi a minha infância através da minha criança interior. Eu passei 40 anos comandado pelo raciocínio da minha criança. Até que um dia veio uma luz e eu pensei, não, para um pouquinho, eu já não sou mais criança, nem adolescente, eu já sou adulto, eu estou na metade da idade, na metade da encarnação, eu tenho que enxergar as coisas como adulto e não como criança. Então, Gleice, o que tu sente que essa infância colaborou para o teu crescimento, para a tua evolução e para o aproveitamento da tua encarnação? O que tu sente assim, Gleice? eu acredito que toda a situação da minha infância colaborou para que eu hoje seja a mãe que eu sou para os meus filhos. Ainda falha, mas como eu já falei, né, eu acredito que os meus dois filhos são uma grande parte, se não a minha missão. Falando nela? Por falar, né? Por falar. Pequena, a Helena. Helena. Eu acredito que teve uma contribuição muito grande para a pessoa que eu sou hoje, com os meus filhos, né? Como eu tento ser uma pessoa melhor, como eu tento ter a calma, como eu tento estar presente, e aí é muito interessante, porque a gente não chegou ainda, a gente não chegou ainda nessa parte de conversar, né, de ter uma reconsulta sobre nossos últimos estudos, Isso. de reencarnação das crianças, mas quando a gente fez o acesso das vidas anteriores dos meus filhos, aí eu entendo perfeitamente, porque, né, um deles sofreu um abandono várias vezes, porque o outro precisava dessa atenção, precisava de algumas coisas que talvez, se eu não tivesse vivido o que eu vivi, eu não estaria preparada para dar para eles hoje. Eu não Legal. estaria preparada para orientá-los hoje. E isso, assim, é muito interessante, porque é como se tudo se entrelaçasse. E eu acho isso muito legal. Muito legal. Sabe que tu falou uma coisa super importante, assim, essas coisas que aconteceram na infância da gente, tornando a gente melhor, é maravilhoso. Eu posso falar, eu vou falar uma coisinha de mim, depois eu quero passar a palavra para a Fátima, para a Carmen, tá? Por exemplo, numa encarnação passada, eu fui mendigo, e morri mendigo, claro. E desde criança, eu não podia ver um mendigo que me dava uma coisa tão esquisita. E depois, quando eu vi que eu tinha sido mendigo, eu comecei a ajudar os mendigos, de passar na rua e ver um mendigo e entrar no supermercado e gastar 150, 200 reais em comida. Antigamente eu dava R$1, 50 centavos, uma moedinha. Depois que eu descobri que eu tinha sido mendigo, e eu estava indo para o supermercado gastar R$200 para mim. Eu lembro a primeira vez que aconteceu isso. O mendigo, tio, eu estou com fome. Eu digo, só o que tu quer? Biscoito. Tá, espera aí. Entrei no supermercado e pensei assim, eu vou gastar R$200 para mim, que estou super bem nutrido, estou cheio de comida em casa, e eu não posso gastar R$200 para um irmão que mora na calçada e está louco de fome, mas que espiritualista sou eu, sabe? Me deu um insight, eu vou gastar para mim e não vou gastar para ele. Olha, gastei 200 ou até mais reais. Enchi um carrinho, eu não sei nem como é que ele levou para casa aquele monte de pacote. Cheguei ali e ele levou um susto. Que isso, tio? Para ti, tu consegue levar para casa? Consigo. Gastei uns 200 e tantos reais para ele. E aí voltei para o super e gastei mais um tanto comigo. Mas por quê? Porque eu vi que eu tinha sido um mendigo, me coloquei no lugar dele.
ou seja, são coisas do passado, de outras vidas ou da infância, que colaboram para o nosso crescimento. Ô, Fátima, tu quer contar a tua infância como uma reencarnacionista? Desculpe. Em vez de ligar o fone, eu desliguei Sim. o vídeo. Como é que foi tua infância sob a ótica reencarnacionista? Desde a cocriação? Olha, pode ser desde a cocriação, ou como é que tu contaria a tua infância hoje? Se eu fosse teu terapeuta e dissesse, ô Fátima, me conta a tua infância como uma reencarnacionista, como é que tu me contaria? Bem, eu começaria dizendo que eu pedi uma infância, eu cocriei uma infância onde eu convivesse com uma família grande, com meus pais, e também programei viver num ambiente de interior, num relacionamento muito bom que meus pais tinham, e que eu tinha, sim, aí passando para a minha infância já materializada, foi uma infância muito harmoniosa, muito boa, porque, com exceção do meu pai, porque eu não sei por que eu pedi, até hoje ainda não descobri, porque eu também não fiz muitas regressões, mas eu pedi um pai muito rígido, muito áspero na parte da educação, mas, por outro lado, a minha mãe já compensava, ela era o contrapeso, uma pessoa muito meiga, que lidava com os filhos de uma forma muito amorosa, e isso ajudou muito a compensar a parte rigorosa do meu pai, né? Então, num primeiro momento, sim, e eu pedi também para viver num ambiente familiar com muitos irmãos, e tive muitos irmãos. Ainda tenho, apesar de já terem morrido 3, mas eu pedi, nós somos uma família de 9 irmãos. Quando aqui, para o meu pai, a educação, quando um filho errasse, a correção tinha que ser feita com violência mesmo, apanhar, no modo como a gente falava, apanhar muito. Mas logo após esse momento, tinha a mamãe para chegar com a gente e aconchegar. Depois, já numa outra situação, eu realmente fiquei revoltada por isso. Mas, depois de adulta, não foi com essa concepção reencarnacionista que, a partir de então, quando eu comecei a me envolver com esses conhecimentos e com a adaptação, ou melhor, a aceitação da reencarnação na minha vida, porque eu sou de família católica, originária católica, então, de um certo tempo foi que eu passei a acreditar na reencarnação. Mas, no primeiro momento, para mim, eu vi assim, nós só podemos dar o que temos. Então, como era que eu ia... Isso eu pensando, meditando em determinados momentos da minha vida, né? Como é que uma pessoa vai dar o que não tem? E se meu pai não tinha amor, eu pensava assim, ele só vai dar o que tem, que é uma educação rígida, com violência e etc. e tal. Mas, por outro lado, isso me deixava ver também o perfil desse meu pai, como ele era.
uma pessoa muito responsável, provedor, cuidador da família, era família mesmo. O lado que eu achava que era ruim era esse, violento. Depois que eu passei a acreditar na reencarnação, eu comecei a olhar para esse fato, tipo assim, eu devo ter pedido mesmo para ter um pai dessa forma. Agora, por que eu tinha que passar por determinadas situações com esse meu pai? Por que eu pedi esse meu pai? Sabe? Foi para mim também contribuir com minha reforma íntima. Era um questionamento. E se eu pedi um pai dessa forma, porque tinha alguma razão, em encarnações passadas, eu devo ter sido, isso eu me questionando, né? Eu devo ter sido um vilão em relação ao espírito do meu pai, ou não sei. Eu só sei, doutor Mauro, que eu ainda não fiz essas investigações para mim saber exatamente. Tá, deixa eu fazer um parentezinho. Tem outras possibilidades. Essa é uma das possibilidades. Reencarnar para pagar, reencarnar para sofrer, a lei do retorno, o que a gente fez, a gente sofre. Esse é um raciocínio que existe. Mas quando isso existe, eu tenho essa crença, geralmente não é criada por Deus, pelo divino. É a própria pessoa que, antes de reencarnar, raciocina assim: bom, eu vou naquele pai ou naquela mãe, e naquela vida, na outra vida, eu fui o vilão, e agora eu vou ser a vítima, porque aí eu vou empatar o jogo, 0-0, e estou redimida e vou para o céu. Não é assim. Não é assim. Mesmo que a pessoa faça isso, ela vem, ela sofre, esquece que escolheu para pagar, para sofrer, para se redimir. Não é o teu caso, mas sofre a vida inteira. Quando em casa chega lá em cima, e aí pergunta: e como é que foi? Como é que foi sua vida, fulano? Ela fala assim: foi horrível. Aquele pai assim, 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 passei a vida inteira com mágoa, com raiva, criei doença, criei câncer, criei tudo. E sim, mas você lembra que você pediu, que você achava que sofrendo você ia se redimir daquilo que você fez? Ah, agora estou lembrando. Então nós estamos lhe dizer que não é assim que a gente se redime. A gente se redime, quem fez o mal só se redime fazendo o bem. Então não aconteceu nada. Mas no teu caso, qual é a sensação que eu tenho, Fátima? Sim. Pelo jeito como tu reagiu a isso, assim, com compreensão, entendendo que era o jeito dele, cada um dá o que tem, mostra que tu tem um grau já bem elevado, acima da média, um grau consciencial, ou como chama a evolução espiritual, acima da média. Por que eu penso isso? Porque tu reagiu dessa maneira. Então, é mais provável que tu seja uma missionária do astral, que para ajudar essa mãe, ajudar essa família e tentar dar um exemplo positivo para esse pai, para ele deixando de ser assim. Não sei se adiantou ou não adiantou em relação a ele, porque competiria a ele. Então, eu sinto que tu veio para pagar, porque tu foi vilã e tal. Eu acho que tu veio para ajudar em missão. Se ele melhorou, mudou, tal, graças também ao teu exemplo, isso eu não sei. Mas eu acho que no teu caso foi uma missão que tu assumiu, vir nessa família, sabendo que estavam todos sofrendo devido a ele pode ter sido criado assim, quem sabe, e tu veio assim: eu vou lá em missão ajudar aquela família e ajudar aquele pai. Eu acredito que tu veio para pagar pelo que tu fez, porque se tu fosse uma vilã, digamos assim, tu estaria me contando a história completamente diferente. Tu estaria me dizendo assim: eu odiava aquele pai, eu queria matar aquele pai, eu nunca mais falei com ele, eu já morrer seco. Eu ia pensar: ah, então já foi vilã. Então já foi vilã.
Mas do jeito que tu falou, eu acho que não. Eu acho que é uma missionária, e veio em missão. Mas esqueceu. Agora, assim, já em relação à minha filha, já é um pouco diferente. Tipo assim, ainda não, também, por investigações, ainda não descobri exatamente o nosso relacionamento. Agora começou a melhorar por nós termos nos encontrado na vida, na doutrina espírita. Ela, por sinal, ela já vem há muito tempo, antes de mim, que ela adotou a doutrina espírita na vida dela, mas foi, assim, de certa forma, um pouco conflitante o nosso relacionamento. E por investigação ainda não foi descoberto, mas a gente brinca assim, porque numa das investigações eu fui general, e eu trouxe uma tendência assim de comando, de agir assim, sempre tomando a iniciativa e querendo decidir. E, inclusive, refletindo, eu já vi que foram decisões assim que eram de forma um tanto grosseiras, não tive palavras amorosas, então talvez isso ajudou nos nossos conflitos. Mas, de vez em quando, como descobriram isso, e elas ficaram sabendo, minha filha e minha neta, elas brincam comigo e dizem: epa, para aí, o general, calma. Fátima, digamos assim, tu não era assim, por favor, queridos soldados, vocês poderiam marchar com seus amores. Não é assim, né? Ao contrário, os soldados me empurraram no mar. Imagino. Bom, então tu também tem um passadinho, então, também, né? Então, aquilo que eu falei, já fico mais ou menos em dúvida se foi um resgate mesmo, porque ele pode ter sido um soldado teu também, né? Quem sabe, né? Quem sabe? Mas agora tu não é mais aquele general. Não, isso aí, depois que eu fiz a investigação, eu tenho trabalhado muito, ressignificar isso aí, com certeza. Claro. Melhorou muito. Imagino. Né? Bom, estamos reencarnando para melhorar, né? Agora, assim, quantas sessões de investigação tu já fez ou já recebeu, Fátima? 3, uma durante o curso e uma fora que eu iniciei agora. Aliás, 2 do curso e uma fora que eu iniciei um tratamento com minha psicoterapeuta. Tá legal. Bom, olha, o ideal, eu vejo que o ideal é fazer umas 6, 7, 8. É ver o telão várias vezes. Sabe? Quanto mais ver o telão, melhor. Porque é como talvez, um quebra-cabeça, a gente vai montando o quebra-cabeça, né? Eu vou obter mais respostas, né, doutor? Com certeza. E vai desligando mais também. Vai montando o quebra-cabeça, vai entendendo cada vez. É que nem ver o telão. Ver o telão durante a encarnação, é um benefício. Eu sugiro sempre 5, 6, 7 sessões. 2, 3 é bom, mas eu acho pouco. Sim. Mas tu tem ainda aí uns 15 mil dias, aí, 20 mil dias, está mais que bom, né? Eu tenho 8 estou com 70, eu falo assim para as pessoas, eu estou com 70, eu não sei se eu vou amanhã, eu não sei qual é o meu dia, porque eu não tenho essa precisão da minha partida, claro. Mas eu vou aproveitar o máximo que eu puder. Olha, eu tenho 8 mil dias, pelo meu cálculo. Eu já estou achando o máximo. 8 mil dias, 8 mil manhãs, para passar 8 mil dias, tu vê? Hoje já é 9 da noite e não acabou o dia 1. E eu imagino que eu tenho mais 8 mil. Sabe o que é isso? 8 mil. Tu deve ter 10, 12, 15 mil dias. Imagina, que maravilha. Que tempo que dá, né? Que legal. Deixa eu ver quem é que quer contar sua infância como um reencarnacionista. Chegando aqui a dona Odete, trazendo aquela luz. Vem, dona Odete.
Como é que está essa terra aí, esse mar maravilhoso, nossa mãe, abençoando? Ai, cada dia melhor. Que maravilha. É. A Odete mora na beira da praia. Vou te contar uma coisa. 3 quadras do mar, mas é maravilhoso, Tá né? vendo só? Ah, um dia eu faço a mesma coisa. Ah, a Márcia está querendo falar. Ô, Márcia, pode falar, querida. Boa Oi? noite. Quer Então, contar, quer contar a tua infância como uma reencarnacionista, Márcia? então vamos lá, né? Vamos Desde lá. a primeira provocação, eu fiquei pensando aqui, a minha coragem, eu acho que é mais por não saber a formatação de falar, mas vamos lá, cada um está fazendo seu esforço aí e vou fazer aqui o meu, né? Não é Isso. do teor da fala, né, dessa história, mas saber se é por aí, né, esse relato. Mas a sua última fala, agora, sobre a questão da Fátima, eu achei muito interessante, e aí isso me tocou muito de perto sobre a questão da missão, né? Da gente vir exatamente como uma missionária, porque eu fiquei o tempo inteiro aqui me interrogando, e eu acho que talvez eu me acomode exatamente aí, né? Quer dizer, eu a impressão, a sensação é que eu escolhi, né, uma família, escolhi uma mãe, escolhi um pai, escolhi os irmãos, no sentido de protegê-los por por várias razões. Eu passei uma vida inteira em que eu esqueci de mim mesma. E tudo que se refere a eles, agora eu estou mais controlada depois que eu comecei a fazer a terapia, né? Eu já estou há 2 anos fazendo a terapia, mais de 2 anos, e eu consegui, então, agora, através das mensagens dos mentores, que eu olhasse para mim, que eu estou precisando me enxergar e que isso não é ruim. Eu me amar primeiro. E que se eu me amar, eu consigo equilibrar. Porque eu passei o tempo inteiro brigando por todos. Eu comprei a briga de todo mundo. Desde pequena, eu brigo pelo irmão que está apanhando na escola, eu vou lá e bato na molecada para não bater no meu irmão. E sempre foi assim, a minha irmã que está lá sofrendo alguma coisa, eu vou lá e coloco na frente e dou toda a proteção para ela. E a minha mãe, assim, eu não tenho a consciência de conflitos, eu vou destacar grandes com ela, né? Na verdade, eu nunca não tivemos uma relação de conflito que eu tenha consciência de destacar. Mas nem com meu pai, mas eu quero falar do meu pai. O meu pai, ele morreu, já desencarnou, e era alcoólatra durante muito tempo, bebia muito, não era pouco, era muito. E quando ele estava nos lugares, eu sempre estava por ali, ao redor dele. Então, tipo assim, todo mundo saía dele, eu era a única que estava ali. Então, se ele estava no bar, eu estava ali pequenininha, mas eu estava ali atrás dele, protegendo ele. Eu cresci apanhando dos colegas na escola, ou batendo nos colegas, porque quando dizia assim, ó, teu pai bebe, eu ia lá e não contava, apanhava e batia ao mesmo tempo. E onde ele estava? Eu parava as minhas brincadeiras e estava lá na proteção dele. Eu estava lá para trazê-lo, ele quando não se aguentava em pé. Eu estava lá para quando ele estava no bar e que vomitava, eu ia limpar para não molestarem ele. Então, assim, eu passei a minha vida inteira. E a relação dele comigo, quer dizer, no início do nascimento, existe uma brincadeira que diz assim, que meu pai não me queria, que ele dizia que eu era tão feia, tão feia, tão feia, e dizia, não, ela não é minha filha. Trocaram a minha filha, trocaram a minha filha. Então, existe isso, né? Essa brincadeira. E a minha ligação com ele era tão forte que no fim da vida dele e no desencarne, as condições era para eu sempre morei muito tempo fora da cidade onde ele morava.
mas todas as condições no período do desencarne foram colocadas para que eu passasse todo esse período com ele, inclusive até o desencarne. E nesse período de muito sofrimento, né, para ele desencarnar, doença, tudo, ele só aceitava a mim para cuidá-lo. Então, assim, eu lembro do meu pai muito bebendo muito, mas um sujeito bacana. Enfim, a violência, às vezes, era questão da bebida, né, a questão da minha mãe, mas não via isso com os filhos. E aí, então, a sensação de quando falou essa palavra missionária, eu sinto isso, porque hoje eu sinto que eu não posso esquecer de mim, que eu preciso cuidar de mim, mas, ao mesmo tempo, eu sou com uma referência, com assim, um porto seguro lá para minha família, que hoje a gente vivencia, por exemplo, com um dos meus irmãos, que dos irmãos que eu tive, é um irmão que eu vivi conflito com ele, a gente ficou sem se falar, mas no momento mais difícil em que ele vivencia hoje, ele está no momento de tratamento, depressivo, muito forte. Quem provocou, digamos assim, apresentou alternativa através da terapia, foi exatamente eu. No momento mais vulnerável, digamos, da vida dele, teve essa aproximação minha, assim, de uma forma decisiva para essa cura, né? Para que ele consiga sair desse estado de muita culpa, que leva ele a esse estado de depressão profunda e de querer dormir para não ter o enfrentamento dessas situações. Posso fazer um parentezinho em relação ao teu irmão? Mais do que provavelmente ele está sintonizado em culpas de vidas passadas. Porque se ele tem tanta culpa, e todos nós fizemos coisas nessa vida, mas quando a gente reage de uma maneira muito intensa, assim, excessivamente forte, tipo muita raiva, ou muito medo, ou muita tristeza, ou muita culpa, sabe, esse muita, mesmo que pareça que foi por isso, foi por aquilo, mas quando é muita, é porque em vidas passadas aconteceram fatos, é como se viesse com um copo assim e o copo encheu. E tem uma maneira, que eu estava até falando antes, de desligá-lo das vidas passadas de culpas, que provavelmente ele fez algumas coisas ou não fez algumas coisas, 3, 4 personagens do passado, com culpa. E aquilo está dentro do inconsciente, e o copo dele está assim. Mais alguma coisa ou outra que ele fez hoje, o copo fica assim. Fica muita culpa para pouca origem nessa vida. Esse é um sinal que está sintonizado, no caso dele, em culpas de vidas passadas. E eu posso te dizer, se ele fizer um tratamento assim, com algum psicoterapeuta reencarnacionista, ou se ele não quiser, mas tu como irmã, tu autorizar, e for ligado de 3, 4 vidas, com enorme possibilidade, a culpa dele fica desse tamanhozinho e ele levanta. É uma hipótese. Mas, então, tem uma boa possibilidade, boa mesmo. Ele querer, ou alguém fazer por ele. Agora, às vezes acontece, desculpa estar falando demais, tá? Às vezes acontece da pessoa não querer. Ah, não quero, não aceito, não acredito, tal. Mas um familiar, por amor, solicitando, à distância, está autorizado pela escola um psicoterapeuta reencarnacionista a fazer. Pode ser nós, pode ser a Davina, pode ser a Odete, pode ser a Carmen, não precisa ser eu e a minha equipe. Algum psicoterapeuta reencarnacionista, quer dizer, precisa 2, na verdade, né? Pode fazer. Ele querendo, ele pedindo, ou um familiar pedindo por amor para ele. E olha... Mauro, inclusive, ele faz com a psicoterapeuta Leandra, a de São Luís,
Então tá mais que bom. Tá, mas já desligou de várias vidas já? Várias e realmente, várias situações mesmo de vidas passadas em que, né, ele foi algoz por uma série de situações, Olha, e aí ele traz culpa. essa vida para... Tá vendo? Bom. Não. Se ele está tão rebobinando, como dizia no meu tempo, rebobinando, está com a Leandra, está com o Eurípides Barçanufo, né? Tu entende o que eu estou falando, né? Então é só continuar. Se ligar, desligar, 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 desligar. Aí é uma atualização do sistema. É ele em 2024, e não ele um kit, porque nós somos um kit. Então então tá ótimo. Então daqui a pouco ele Ele consegue. que maravilha. Mas, o Márcio, sabe que eu estou achando que tu é uma missionária guerreira, sabe das missionárias? Tem vários tipos de missionário, eu sou um missionário guerreiro também. Missionário guerreiro, que é aqueles que vêm para salvar, para ajudar, para deixar comigo, que eu dou um jeito nessa galera. Só que sabe como é que é, né? Às vezes consegue, às vezes não consegue. Mas eu estou achando que é por aí também. Hoje, então, só tem missionário hoje aqui, pelo jeito, né? A questão do equilíbrio, né, e do reequilíbrio, porque acaba que a gente também vai à frente, né, por exemplo, defender. Eu tenho muito essa coisa, né, de defender as mulheres, defender os negros, porque eu trabalho, né, com a temática racial de gênero, né, eu sou pesquisadora de gênero e pesquisadora da temática racial negra, e nas minhas, né, investigações do inconsciente vem muito isso, sabe? Eu, nesse papel de defensora, de me colocar, né, para defender grupos minoritários, né, enfim. E é muito interessante isso. Marcelo, eles lembram que já foram brancos? Por exemplo, eu já apareci em algumas, eu já apareci como cigana já umas 2 ou 3 vezes, e também como negra, em processo mesmo de sujeição de opressão mesmo, processo de violência imenso. Então, Sabe que uma vez eu estava numa reunião com vários amigos e tinha um grande amigo meu, que é um grande amigo meu mesmo, e ele estava falando assim, não, porque nós negros, e tinha um grupinho em volta dele, ele estava bem entusiasmado, porque nós negros fomos trazidos da África por aqueles navios, e não sei o quê, né? Fazendo um discurso bem justo, bem justo. Eu tive uma sensação, e eu falei para ele assim, fulano, tu tá absolutamente certo, é isso aí mesmo, e não tem o que dizer, né? Que, imagina, né? Mas assim, quem que te garante que naquele navio tu não era o capitão? Mas, de Deus, eu acho que eu acertei na mosca, sem querer. Não é racismo, porque eu já fui negro, né? Ele ficou branco, Márcio. Eu acho que eu falei, meu Deus, falei, não, isso é só uma hipótese, não precisa desmaiar, né? Mas assim, e pode ser mesmo, né? Agora, assim, por que que um branco que era racista veio negro? Para conhecer outro lado da moeda e também no sentido de acabar com o racismo, que tu concorda comigo, o racismo nega a reencarnação completamente, verdade. confunde ser com estar. Então, eu estou branco, fulano está negro, eu estou homem, tu está mulher, fulano está russo, Beltrano está ucraniano, fulano está judeu, Beltrano está árabe. Olha a reencarnação enquanto um tema social para os próximos séculos. Então, olha a reencarnação, um assunto religioso, um assunto terapêutico, um assunto social, gradativamente. É a nova era. É verdade. Eu queria também fazer uma observação sobre a questão da infância, né? Quer dizer, Sim. assim, né? Muitos de nós não temos a noção de que muitos estragos, né, que a gente vivencia enquanto adulto vêm exatamente desse período. Só que teve uma publicação sua lá no grupo sobre a questão da coragem, um texto, né? E eu peguei esse texto, comecei a ler e a estudar, e tem alguma coisa assim que me chamou bastante atenção, porque diz assim, né? Quem atende pessoas em consultórios
escutando as suas histórias de vida, sabe que a maioria dos relatos das suas infâncias são permeadas por traumas, tristezas, mágoas, rejeição, etc., né? Aí eu fiquei assim pensando, que assim, a infância da pessoa encarnada, a infância é um período de imaturidade cognitiva, imaturidade emocional. E aí eu fiquei pensando, mas poxa, como é que esse espírito que está ali na infância, quer dizer, infância enquanto é infância do encarnado, que já por si só já tem ali, já apresenta uma imaturidade no seu desenvolvimento. Ali tem uma série de limitações de compreensão, de percepção das situações, e por isso fica tão à mercê de guardar e de sofrer essas tristezas, essas mágoas, porque nós não sabemos, não temos a maturidade de tipo assim, de nos defender, né, dessa opressão daquelas pessoas que nós convivemos, os pais, as mães, os tios, enfim, né? E aí eu fiquei pensando, poxa, mas não é muito justo, né? A gente se torna, portanto, adulto, e aí nós trazemos, enquanto adulto, né, toda uma série desses traumas que acabam que exalando, né, colocando e complicando a nossa reforma íntima. E aí eu até escrevi aqui, eu passei 55 anos, eu tenho 57, e eu digo que eu passei 57 anos sendo, na verdade, comandada pela minha infância, né? Como o senhor falou ainda há pouco, porque há 2 anos que eu faço a terapia reencarnacionista, e, de fato, há 2 anos que eu comecei a revisitar isso e ter a possibilidade, portanto, de não deixar esses traumas, essas situações não mal vividas da infância serem maiores, a ponto de comandar e de atrapalhar a nossa busca, né, a nossa reforma. E a gente sabe que, no geral, quando a gente não tem essa possibilidade de revisitar de forma consciente, né, e rever, poxa, eu sou realmente, isso me aconteceu na minha infância, ou isso é reflexo de tal coisa, a gente fica a mercê, a gente fica lá. Márcia, sabe assim, eu não tenho esse conhecimento para dizer assim que a imensa maioria de nós reencarna diretamente do astral superior. Eu posso falar pelas pessoas que a gente trata. Por exemplo, assim, no meu caso, que já tratei umas 10, 12, 15 mil pessoas, eu posso dizer assim, 90 e muitos por cento reencarnaram do astral superior. Tá? Agora, a gente sabe que às vezes reencarna diretamente da Terra, morreu, desencarnou, ficou na Terra muito tempo, e um dia, pela ação dos cordões, reencarna. Outros reencarnam quando estavam flutuando no astral, não ficaram nem na Terra, nem no astral. Um dia, pela ação dos cordões energéticos, reencarna. Tem outros que reencarnam diretamente do umbral. Eu não estou falando só dos comandantes. Alguém que está no umbral um tempão e daqui a pouco reencarna também. Nem todo mundo sobe, intervidas, ponto ótimo, aquela maravilha toda, tal. Mas a maioria que eu atendo, que as pessoas atendem, que é o nosso público, digamos, burguês, pequeno burguês e tal, é assim. Agora, então, assim, digamos que, por exemplo, nós aqui certamente reencarnamos diretamente do ponto ótimo, ou muito bom. Então, vamos imaginar assim, como é que nós estávamos lá antes de reencarnar? Como é que era o ambiente? Aquela maravilha, aquela paz, aquele silêncio, aquela fraternidade, aquela solidariedade, aquele amor, estudo, compreensão, empatia, caridade, não precisa nem falar. Nós estávamos nesse ambiente. E um dia, por algum motivo, seja qual for, a gente veio para a Terra. E não precisa nem perguntar para vocês e que ambiente que nós encontramos, geralmente. Alguns vêm de uma família maravilhosa, pacífica, espiritualista, respeitosa, alguns, mas a maioria não. Chega aqui,
o pai é agressivo, ou a mãe é agressiva, ou um bebe, o outro fuma, o outro grita, televisão ligada o dia inteiro, aquela gritaria, aquela bagunça, notícia, guerra, morte, não sei o que, né? Nós estamos saindo do paraíso, chegamos aqui e até os 4, 5, 6, 7 aninhos por ali, acho que já reparou, nós somos como anjinhos, que nós estamos muito lá, mais lá do que aqui. E aí começa a fechar a moleira, começa a firmar o pescocinho, a gente vai amadurecendo, mielinizando, falando de linguagem científica, a medula de cima para baixo. Olha que interessante, de cima para baixo. Vai mielinizando aqui, aqui, a coluna, começa a caminhar, começa a balbuciar palavras e tal, a gente vai, e com 7 anos, aterriza. E até os 5, 6 anos, com exceções, mas a maioria, nós ainda somos aqui como nós éramos lá, uns anjinhos. Ali pelos 7 anos, em torno disso que a gente aterriza, aí começa a aparecer, até uns anos antes, começa a aparecer as inferioridades do nosso ego. E aí os anjinhos já não são tão mais anjinhos, já começa a ficar diferente. Por quê? Começa a vir a personalidade da vida passada, e a gente começa a reagir da maneira como nós reagimos na vida passada. E aí a gente vai vendo as inferioridades de cada um. Agora, eu penso também assim, Márcia, que tem várias maneiras de reagir a traumas da infância. Várias maneiras, acho que todos vão concordar. Por exemplo, teve um trauma enorme, o pai agressivo, bebia e fazia coisas assim. Por exemplo, tem várias maneiras de reagir. Tem pessoas que passam a fazer a mesma coisa. Cresce e faz a mesma coisa. Ou seja, o pai errou e o filho errou também. Bom, é um caso. Isso acontece. Tem outros que entram na raiva, na vingança, no ódio e tal, e se destroem. De alguma maneira se destroem. E eu acho, particularmente, e eu tenho certeza que todos vão concordar, que a melhor maneira é transformar esse limão numa limonada. Por exemplo, assim, quem teve um pai alcoolista que bebia, que era agressivo e tal, e sofreu por isso, e viu a família sofrer por isso, quando cresce e torna adulto, vai trabalhar numa ONG para recuperar alcoolistas. Você percebe? É uma outra maneira de lidar. Alguém foi estuprado na infância pelo pai, pela mãe, pelo irmão, por um tio. Bom, é um horror, não tem nem o que falar. Pode se destruir, que é muito frequente, pode começar a fazer a mesma coisa, que acontece também, ou então pode, mais adiante, trabalhar numa obra social para ajudar pessoas que foram estupradas. Vocês percebem? A maneira que cada um pode reagir aos traumas da infância, aí depende de cada um. Um reage assim, outro reage assim, outro reage assim, outro reage assim. Maneiras negativas ou maneiras positivas, ao mesmo trauma, ao mesmo drama. Eu penso que depende aí do grau do ego daquele espírito. Se já é um grau mais elevado, ele vai ajudar os que estão sofrendo pelo que ele sofreu. Se é um grau mais evoluído, ele vai cair na raiva, vai cair na vingança, ou vai cair na depressão, ou vai cair na mágoa, ou vai cair na crítica, ou vai cair nisso, ou vai beber, ou vai usar droga, ou vai fazer qualquer coisa, mostrando que ainda precisa elevar o seu grau. Por quê? Porque está reagindo de uma maneira inferior. Então, da maneira como cada um de nós reage, isso todo mundo sabe, aos fatos, aos traumas, aos dramas da vida, a gente está revelando o nosso grau. Chico Xavier, quando comentaram que ele apanhava muito daquela senhora, todo mundo sabe dessa história. E o Chico Xavier, olha o grau. Ele falou assim, não, ela era boa. É que ela tinha os traumas, ela precisava bater em mim. Ela precisava bater em mim. Isso criança. E se tornou Chico Xavier. O outro diria, eu odeio aquela mulher, até hoje eu não falo com ela, porque ela me batia. O que esse está mostrando? O grau dele. O outro cai na bebida, nas drogas, na delinquência. O que ele está mostrando? O grau dele. Percebe como a gente consegue ver o grau? E nós também. Como é que eu reagi, como é que tu reagiu, como é que é o Odete, a Davina, todos.
a maneira como a gente reage pode mostrar para nós mesmos o nosso grau. Só que a gente não vê. Sabe por que a gente não vê? Por causa do eu tenho razão. Esse eu tenho razão, olha, é a maior pedra na evolução do ego é eu tenho razão para ter mágoa, eu tenho razão para ter raiva, eu tenho razão para beber, eu tenho razão para odiar, eu tenho razão para me deprimir. O que a pessoa não percebe é que ela está revelando para ela mesma o grau dela, que é justamente o que reencarnou para melhorar, que é a sua proposta de forma íntima. Mas o eu tenho razão fica na frente. E aí fica para a próxima, talvez. Percebe? É tão simples. E o psicoterapeuta reencarnacionista tem que saber isso e tentar ajudar a pessoa a raciocinar dessa maneira. E o que é isso aí? Não sei se vocês lembram, muitos aqui lembram, é a correção do raciocínio falível que o doutor Barcelos falou em Obreiro da Vida Eterna. É a correção do raciocínio. Se a pessoa não corrige o raciocínio, ela fica raciocinando equivocadamente, sofrendo em vão a vida inteira e não adiantou para nada. Apenas para aprender como não fazer. E leva para a próxima. O que adianta? Reencarnar para isso? Então, optou por aprender pela dor. Não é a maneira mais saudável, né, Márcio? Aprender pela dor é a pior maneira, né? Mas aí, o que vão fazer, né? E alguém mais quer falar da sua infância como um reencarnacionista? Ninguém mais quer falar da sua infância? Mas já viram que tem pano para manga, né? Então, tá. Pessoal, então, vamos encerrando por hoje, tá? E segunda-feira que vem, aí vamos mudar de assunto, então, vamos para outro tema, para outro vídeo lá do clube. Tá bom? Bom final de noite para todo mundo. Obrigada, doutor Mauro. Boa noite Excelente, a todos. excelente. Boa noite a todos. Muito bom. Até a próxima. Eu vou, então, tá sendo gravado, amanhã ou depois da manhã tá lá no clube para todos assistirem, tá? Tchau, tchau. Beleza. Obrigado para quem teve coragem aí, foi muito bom.